Sejam muito bem-vindos a mais um New Coffee. Estamos aqui ao vivo trazendo um conteúdo para você muito top. Para você que não me conhece, eu sou Nil Antunes, sou escritor, sou mentor, sou palestrante, trabalho com desenvolvimento pessoal e sim, esta é uma live de desenvolvimento pessoal cujo tema da live é inteligência emocional e hoje vamos falar sobre esse tema e como cultivar esse bem-estar emocional. Então prepara aí para todo o conteúdo que está por vir, para todas as informações que tem para você receber, porque hoje nós vamos explorar como desenvolver a habilidade de compreender e gerenciar as nossas emoções, bem como as emoções dos outros. Isso mesmo. A inteligência emocional é essencial para construir relacionamentos saudáveis, para lidar com desafios e encontrar o equilíbrio emocional. Então, o que eu sugiro? Que você se prepare para aprender estratégias e práticas poderosas para cultivar o bem-estar emocional na sua vida. Então, bora compartilhar essa live? Tá chegando agora, tá caindo aqui. Já aproveita e compartilha com seus contatos, porque a pessoa que está recebendo essa live pode estar precisando muito dessa mensagem e você pode ser esse instrumento, você pode ser esse canal aí para poder fazer essa ponte entre essa mensagem e a pessoa que está precisando. Eu sou fruto de uma live, hoje eu estou aqui falando com você porque um dia alguém compartilhou uma live e essa live me despertou, né? E esse despertar gerou livros, esses livros geraram palestras, imersões, estão gerando, né? E hoje eu estou aqui falando com você justamente porque lá há 3 anos atrás eu fui despertado, né? Alguém me despertou através de uma live e esse cara da live se tornou um dos meus mentores hoje. E eu estou fazendo o que eu estou fazendo porque fui despertado, né? A entender realmente o que eu precisava. E naquele momento realmente eu estava precisando de um direcionamento da minha vida e aquela live foi muito importante, por isso que eu coloco aqui para você compartilhar mesmo, para você levar essa informação para o máximo de pessoas possíveis, que você possa contribuir com isso, beleza? Bora para cima? Deixa eu compartilhar aqui também com os meus contatos, tá? Chamo algumas pessoas aqui para estar vindo. Bora lá, bora que dá tempo, bora que dá tempo, bora que dá tempo, bora lá. Estamos ao vivo para mais um New Coffee, isso mesmo. Começando então mais um New Coffee. Você já compartilhou? Prepara seu papel, prepara a sua caneta, prepara o seu café para tudo que a gente vai falar hoje aqui, porque eu tenho certeza que vão ser informações riquíssimas para você, que você não encontra em qualquer lugar, que não é aberto para você. Geralmente você paga mentorias, as pessoas têm que pagar mentorias, têm que pagar eventos para poder receber essas informações. E aquilo que eu tenho recebido, eu também tenho compartilhado com outras pessoas. Então, bora para cima, bora explorar esse tema sobre inteligência emocional e como cultivar o bem-estar emocional. É importante nos dias atuais que nós possamos aprender sobre inteligência emocional. Isso mesmo, talvez seja uma palavra nova para você, mas para nós que somos do mundo do desenvolvimento pessoal, é algo comum falarmos sobre inteligência emocional. O desenvolvimento pessoal, ele passa pela inteligência emocional. Por quê, Nil? Porque a gente vai definir aqui o que é inteligência emocional, tá? Mas você vai entender que nós precisamos da inteligência emocional para o nosso dia a dia, para as coisas que você faz. Exatamente, nós precisamos aprender a gerir as nossas emoções. Muitas empresas hoje em expansão, né? Essas empresas elas estão investindo em inteligência emocional para os seus funcionários ou estão exigindo que os funcionários já tenham processos de inteligência emocional, já entendam sobre a inteligência emocional, porque muitas vezes o cargo, a função exige que tenha-se uma inteligência emocional. E a gente vai falar sobre isso e aí eu quero trazer mais informações para você. Então, nós vamos dividir esse tema em 7 tópicos
tá? Em 7 passos ou 7 lições para que a gente possa desenvolver esse conteúdo. Vamos lá. Primeiro tópico, primeira lição que nós precisamos aprender hoje, o que é a inteligência emocional. E é isso que eu quero trazer para você. A inteligência emocional é a capacidade que você tem de identificar e de lidar com as emoções e com os sentimentos pessoais e também dos outros, tá? Então, a inteligência emocional é a capacidade que você tem de gerir as suas emoções. E todos nós somos dotados de emoções, né? Só que nós precisamos aprender a gerir com essas emoções. Você pode ver que às vezes tem alguns episódios que saem na mídia aí de pessoas que cometeram atos, né? Muitas vezes de suicídio, de morte, matar alguém, porque naquele momento alguma emoção não foi controlada, alguma emoção não foi gerida, e isso fez com que aquela pessoa tivesse uma descarga naquele momento, e às vezes não era o perfil dela, mas ela acabou tomando aquela atitude, ela acabou tendo aquela decisão, porque ela não teve o controle sobre as suas emoções. Eu não estou aqui dizendo para você que é fácil, eu não estou aqui dizendo para você que é simples, eu não estou aqui dizendo para você, olha, todas as pessoas conseguem, não, mas é um processo. Nós conseguimos trabalhar isso, nós conseguimos gerir isso. Isso sendo trabalhado, né, a gente pode assumir o controle, a gente pode assumir o governo da própria vida, a gente pode conseguir trabalhar essas emoções e não perder a razão em determinadas situações, não perder o controle. Não perder o controle de acordo com o que está acontecendo. Então, dependendo do que você faz, dependendo de onde você atua, você lida com pressão o tempo todo. Aí tem a pressão do dia a dia, tem a pressão da casa, tem a pressão do papel que você desenvolve na família, seja você pai, seja você mãe, seja você filho. A cobrança, né, da sociedade, a cobrança dos familiares, a cobrança muitas vezes no próprio trabalho, você se cobrando para você crescer, você se cobrando para você gerar alguns resultados, e a vida vai passando, os dias vão passando, as coisas vão acontecendo e muitas vezes você não vê isso e tudo isso afeta muitas vezes nas suas emoções. É por isso que algumas vezes nós estamos tristes e não tem problema, porque a tristeza é uma emoção. O que você não pode é permanecer nesse estado de tristeza, porque aí você não está conseguindo gerir as suas emoções. Então nós precisamos inclusive disso. Nós precisamos de alguns momentos de tristeza e é isso que vai controlando, que liberando substâncias e fazendo com que nós venhamos crescer. Mas eu permanecer nesse estágio de tristeza significa que eu não estou controlando as minhas emoções, porque eu tenho que entender isso, né? E eu tenho que sair o mais rápido possível. Então os picos são importantes e necessários, mas permanecer naquele estágio já é uma coisa que não pode acontecer. Então gerir essas emoções faz com que a gente possa sair mais rápido desses estágios, tá? Assim como a raiva. É um processo normal onde todas as pessoas têm, um momento ou outro acaba acontecendo. O que você não pode é tomar atitudes que possam te prejudicar ou prejudicar outras pessoas naquele pico, naquela fase, naquele momento de raiva. Você não pode perder a sua razão por não conseguir controlar as suas emoções. Você pode controlar que você não vai ter raiva? Você não pode controlar. E você pode ter, porque é um processo normal. O que você não pode é permanecer naquilo ali ou descontar aquela raiva em outras pessoas que estão próximas de você. Você não pode perder o controle daquilo ali, sair agredindo todo mundo, sair querendo matar todo mundo. A inteligência emocional, ela trabalha justamente isso, esse gerenciamento dessas emoções. E que podem ser trabalhadas e que devem ser trabalhadas. Então, nós precisamos falar sobre esse assunto, nós precisamos entender esse assunto, nós precisamos buscar esse assunto, nós precisamos nos familiarizar com isso, nós precisamos trabalhar isso com a nossa família, porque são processos naturais, são processos normais. Então, eu preciso compreender o significado disso e o quanto isso é importante na minha vida. Trabalhar, gerir as minhas emoções. Então, a inteligência emocional, ela afeta diretamente a nossa vida pessoal e também a nossa vida profissional. Porque reflete no nosso comportamento. Reflete. Às vezes você passou por um problema
Às vezes você passou por uma briga, uma discussão, de repente lá na sua casa, e você sentiu tristeza. E aí você vai para o seu trabalho. E aí você tem que bater o ponto e você tem que desenvolver as suas funções. E aí? Como que você lida com essa situação? Como que você trabalha? Como que você desenvolve aquela função? E às vezes, aquela função que você desenvolve requer uma atenção muito grande, requer um estágio emocional muito bom e muito importante. E aí você faz o quê? Você desconta nas outras pessoas, você pode cometer um erro, de repente, que pode custar a sua vida ou a vida de outras pessoas que estão na frente, que depende daquela produção, que depende de você estar cuidando, né, da sua função. E às vezes, por causa de uma emoção, de alguma coisa que aconteceu, você acaba perdendo o foco, perdendo o controle e afetando outras pessoas. E a inteligência emocional, você conseguir gerir as suas emoções, significa que em determinado momento você não vai se abalar, você não vai se abater, você não vai deixar com que aquilo acabe atrapalhando a sua vida. Ó, deixa eu te colocar, a gente vai colocar aqui ao certo, ó. Vamos falar sobre as emoções, né? Segundo Paul Ekman, existem 6 emoções básicas universais. O medo, tá? O medo é uma emoção. O nojo, a raiva, a surpresa, a felicidade e a tristeza, tá? Existem outras emoções que podem ser faladas, podem ser discutidas, mas nós estamos seguindo aqui a linha de Paul Ekman. E ele fala dessas 6 emoções universais, beleza? Então, a gente pode ter até 27 emoções, talvez até mais, né? Mas essas são as principais. E aí, o porquê que é importante você e eu falarmos sobre esse assunto, falarmos sobre inteligência emocional e discutirmos isso, porque o desenvolvimento pessoal depende disso, o seu desenvolvimento pessoal depende disso. O seu desenvolvimento pessoal depende de como você está gerindo as suas emoções, tá? De como você está gerindo. A sua vida pessoal, a sua vida profissional, depende de como você está gerindo as suas emoções. Então é importante você equilibrar emoção e razão. É importante para esse desenvolvimento, é importante para esse processo, é importante para o seu crescimento, é importante para você sair do lugar, estudar, entender sobre as suas emoções. Quando nós entramos num processo de autoconhecimento, nós vamos descobrindo isso. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não se conhece. Você não sabe, muitas vezes, quais são as suas atitudes num surto de raiva. No momento em que você acaba externando essa raiva, essa emoção, como que você age? Ter o controle emocional, ter o gerenciamento das suas emoções, não vai inibir que você não tenha suas emoções, mas que você saiba controlar essas emoções. Você pode sim ter raiva, você pode sim ter medo, você pode sim ter tristeza, você pode sim ter nojo, você pode sim se surpreender, você pode sim ser feliz, tá? Mas você tem que saber a dosagem, você tem que saber qual é o momento. Por exemplo, não tem como você estar feliz em um velório. Não é isso. O velório é um momento de tristeza. É um momento de luto, é legítimo, é real. Então, naquele momento você vai estar triste, você vai estar abatido, só que aquilo não pode zerar sua vida, aquilo não pode acabar com tudo que você estava construindo. Nil, mas é uma pessoa querida, é uma pessoa que eu amo, eu sei, todo mundo perde alguém que ama, todo mundo perde alguém querido. Todo mundo sente falta de alguém. O que você não pode é deixar com que a tristeza invada o seu coração e se prolongue
pelo resto da sua vida. Gerir as suas emoções é saber lidar com essa situação, é entender que aquela pessoa não está mais, que ela foi importante durante aquele período, aquele tempo que ela participou da sua vida, mas a partir daquele momento você está sem ela e você precisa continuar a sua vida e não acabou a sua vida. Faz muita falta? Faz, mas agora é com você. É como você vai lidar com essa situação. É como você vai suprir tudo isso. Ter inteligência emocional é ter essa capacidade de pensar, de agir diante de toda e qualquer situação que venha atrapalhar o seu processo de crescimento. E aí eu falo que a gente estende essa questão das emoções, porque existem várias outras, e o próprio Ekman falou, né, ele expandiu essa lista, incluiu aí nessa lista a excitação, o orgulho, a satisfação e várias outras emoções que a gente pode falar e discutir de repente num outro momento, mas o intuito agora é você entender, é a gente falar sobre esse assunto, você ter esse contato e você saber que você pode sim gerir as suas emoções. Você pode sim ter esse controle emocional, não o controle sobre as emoções, o controle sobre as suas atitudes através das emoções que você tem. Através das emoções que surgem em determinados momentos, em determinadas horas da sua vida. Porque às vezes durante o dia a gente pode acabar tendo essas emoções. Tendo essas emoções durante o nosso dia, porque de repente você pode sair feliz da sua casa, todo contente por algum projeto, por alguma coisa que está para acontecer, e durante o percurso ali de repente alguma fatalidade, algum problema, alguma coisa pode acontecer. Regiane, bom dia. Pode acontecer naquele período, e aí você pode mudar o seu estágio de felicidade para tristeza, rapidamente. Ou um episódio acontecendo ali e você acabar sentindo nojo, ou você se surpreender, ou você sentir medo e travar, e você perde todo aquele estágio de felicidade. Então as emoções, elas mudam de acordo com o momento, de acordo com o que você está passando, de acordo com o que está acontecendo. Elas podem mudar, mas a forma com que você age, o que acontece depois que você sente essas emoções, aí é responsabilidade sua de ter que gerir isso, de quais são as suas reações a partir daquele momento. Pode afetar o seu dia? Pode afetar. Pode deixar você triste naquele dia, pode deixar você com nojo naquele dia, pode. Só que você não pode carregar aquilo. Você não pode carregar isso para o resto da vida. Então por isso que é importante a gente tratar desse assunto, falar sobre isso, e eu quero que você entenda. Eu quero trazer uma informação importante para você também, que Daniel Goleman, que é considerado aí o pai da inteligência emocional, né? Foi ele que falou sobre isso, ele tratou sobre isso, e ele é um psicólogo, e ele popularizou o conceito de inteligência emocional no seu livro Inteligência, chamado Inteligência Emocional, que eu já li inclusive, né? De 1995, destacando como a inteligência emocional é crucial para o sucesso e o bem-estar geral. Eu só estou falando isso para você hoje porque é uma coisa que eu estudo, é uma coisa que eu busco, e é uma coisa que a gente precisa trabalhar na nossa vida. Porque várias situações acontecem, vários problemas a gente tem que enfrentar. E como que a gente vai lidar com isso? Como que a gente vai ter inteligência emocional ao ponto de não tirar a nossa própria vida, não desistir muitas vezes de um projeto, não desistir de uma pessoa, não desistir de coisas que nós estamos construindo? É só entendendo e tendo a inteligência emocional, trabalhando isso, entendendo que tudo que está acontecendo na nossa vida não veio para poder te parar, não veio para poder te destruir, pelo contrário, é para te deixar mais forte. E aí eu preciso passar para o passo 2, que é o autoconhecimento emocional, que é uma coisa muito importante, né? De ter esse autoconhecimento, de reconhecer e compreender as suas próprias emoções. Se você é aquele cara que perde a noção rápido, você é aquela pessoa que estoura, que parte para cima, que agride, né? Que fica com raiva muito fácil, que tem o pavio curto, como falam por aí, você é a pessoa que tem que cuidar principalmente nessa área. Porque tudo que vai acontecer vai puxar você para estourar, vai puxar você para poder partir para cima de outra pessoa, para estourar aquela raiva que está ali dentro de você. Porque aquela raiva está falando mais alto o tempo todo. E gerir as emoções, né, passa pela parte do autoconhecimento. Então, se você sabe que você tem essa tendência, você tem que evitar ambientes
que vão te provocar isso. Você tem que evitar discussões, você tem que evitar estar próximo de pessoas que possam acender esse pavio e te levar a estourar. Isso é ter o autocontrole emocional, é entender. Gerir as emoções é você saber como você se comporta para não deixar aquilo acontecer ou que até mesmo aconteça, né? Porque as emoções a gente não consegue controlar, a gente consegue gerir o que vem através das emoções, o comportamento que a gente tem através das emoções. Então você tem que evitar os ambientes, evitar chegar ao ponto de ter que tomar alguma atitude a partir do momento que você tem raiva. Porque você pode ter raiva, mas o que vai acontecer a partir do momento que você tem raiva? Você pode ter medo, mas o que vai acontecer a partir do momento que você tem medo? Você pode ter nojo, mas o que vai acontecer a partir do momento que você tem nojo? Você pode estar triste, mas o que vai acontecer a partir do momento que você está triste? Você pode estar feliz e ninguém vai conseguir estar feliz o tempo todo, tá? Mas você pode ter esse sentimento de felicidade, mas o que vai acontecer a partir do momento que você tem esse sentimento de felicidade, essa emoção de felicidade? É como você vai agir a partir do momento que você tem essas emoções. E esse é o grande ponto. E tudo que acontece na nossa vida, tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos, vem para nutrir isso. Às vezes você está com algumas emoções acumuladas aí. Algumas emoções que estão te consumindo. Algumas emoções que estão te travando, algumas emoções que não deixam você avançar, que faz você sentir medo, que faz você sentir culpa, que faz você se sentir inferior, que faz você sentir que você não é capaz. E esse sentimento aí, ó, tá aflorando, tá dizendo para você, olha, não vai, não sai. E ter a inteligência emocional e ter o autoconhecimento emocional é você identificar esses pontos. Identificar esses gatilhos que são recorrentes. Por que você não avança muitas vezes? Por que você não sai do lugar muitas vezes? O que está te impedindo? Quais são as emoções que estão comandando a sua vida? O filme Divertidamente trata muito bem sobre esse assunto. Se você não assistiu, inclusive, eu sugiro que você assista o filme Divertidamente. Fala das emoções. E a emoção que fala mais alto é a emoção que comanda. Qual que é a emoção que está comandando você agora? Qual que é a emoção que tá no controle aí? Porque o momento que você está vivendo, a fase que você está vivendo, o que está acontecendo com a sua vida, define qual emoção está no controle. E aí eu preciso entender isso, eu preciso trabalhar isso. E não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Muitas vezes eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém me orientando, eu preciso de conteúdos como esse. Eu preciso ler, eu preciso estudar para saber como eu vou conseguir gerir as minhas emoções para que eu possa usar isso ao meu favor. Uma das coisas é a prática de autorreflexão. A prática de autorreflexão pode aumentar o seu conhecimento ou seu autoconhecimento emocional em relação às suas emoções. Porque daí você passa a se conhecer, você passa a saber quais são os momentos que você estoura, quais são os momentos que você tem raiva, quais são os momentos que te levam para a tristeza, quais são os momentos que fazem você ter medo, quais são os momentos que fazem você ter nojo muitas vezes. E tudo isso faz com que a gente chegue num ponto e não avance. Thaís, bom dia. E não avance. Não avanço. Quando eu não avanço é porque alguma coisa está acontecendo na minha vida. Então eu preciso passar por esse autoconhecimento emocional para entender quais são as emoções que estão me guiando, quais são as emoções que estão me levando a tomar aquelas atitudes ou a não tomar aquelas atitudes. Daí tem um detalhe muito importante. O que nos leva a não tomar determinadas atitudes? E tudo isso vem do controle emocional. E se eu falar para você que inteligência emocional já era discutida há mais de 2000 anos atrás. Paulo, inclusive, fala sobre inteligência emocional. Talvez não com esse nome, talvez não com essas palavras, porque não era discutido a inteligência emocional em si, mas as emoções. Paulo fala na Bíblia, nas suas cartas, aliás, foi um grande contribuinte com as suas 13 cartas para o Novo Testamento. Paulo falava sobre domínio próprio, que o homem precisa de domínio próprio, mas Salomão também já falava sobre isso lá no livro de Provérbios. Há 3000 anos atrás,
Salomão já falava sobre isso. Já falava sobre inteligência emocional, sobre domínio próprio, sobre o homem ter o domínio das próprias emoções, sobre a pessoa conseguir gerir as suas emoções, identificar os seus sentimentos e trabalhar e tratar. Os grandes filósofos, como Sócrates, Platão, já falavam sobre isso 460 anos antes de Cristo. Já trazia essa reflexão que Sócrates mesmo já trazia essa reflexão de que o homem é responsável pelos seus atos e que essa autorreflexão, essa tomada de consciência pode fazer com que o ser humano seja uma pessoa melhor. Sócrates já tratava sobre isso. Quando não se havia escolas, quando estava se formando ainda, quando estava em expansão essa ideia do conhecimento, quando não eram todas as pessoas que tinham o domínio da escrita, o domínio da leitura, mas esses caras já falavam sobre isso lá atrás. Então não é uma coisa atual, é uma coisa que já vem preocupando a humanidade, gerir as emoções. Lá, quando eu vejo na Bíblia, lá atrás, logo no início, se você pegar a sua Bíblia em Gênesis, você vai ver, tem a história da criação, tem a história de Adão e de Eva, né? Da criação do paraíso, de todas as coisas, Adão e Eva. Tem a história ali quando eles comem o fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles são expulsos do paraíso. Depois desse processo fala sobre Caim e Abel. É um exemplo clássico sobre inteligência emocional. A Bíblia diz que Caim e Abel vêm para fazer sacrifício a Deus. E cada um traz o seu sacrifício. Mas Deus se agrada mais do sacrifício de Abel do que de Caim. Isso gera um sentimento de raiva. Isso gera um sentimento, de repente, de inveja, de inferioridade. E aí, o primeiro assassinato registrado, né, a Bíblia traz o primeiro assassinato. Caim mata o seu irmão. Ele perde o controle emocional, ele assassina o seu irmão. Ele fica muito bravo porque Deus se agrada do sacrifício do seu irmão e não do seu. Onde que está a empatia? Onde que está a autorreflexão nesse processo? De repente, Caim precisava entrar num processo de autoconhecimento emocional e dizer, olha, o que eu fiz de errado para que Deus aceitasse o sacrifício do meu irmão e não do meu? Mas não, ele decidiu acabar com o problema. Como? Externando as suas emoções. A atitude dele foi tirar a vida do próprio irmão e teve sérias consequências por causa disso. E como se não bastasse, né, uma coisa vai encobrindo a outra, ele mata o seu irmão e ele tenta esconder o seu irmão ainda. A Bíblia relata isso em Gênesis. Domínio próprio, controle das emoções, autoconhecimento emocional é importante para que nós venhamos caminhar no processo de crescimento, no processo de desenvolvimento. A autoconsciência emocional é a base da inteligência emocional, permitindo que você responda em vez de reagir. Quando eu tenho um autoconhecimento emocional, eu faço pergunta para mim mesmo e eu respondo as minhas perguntas e eu, às vezes, abandono algumas atitudes e tomo algumas atitudes mais conscientes. Então, a segunda lição da inteligência emocional é você ter esse autoconhecimento emocional, ou o segundo passo, né? Ou a segunda coisa que você precisa aprender e entender é ter um autoconhecimento emocional. A terceira informação é o autocontrole emocional. Olha só, você precisa descobrir e entender ou ter estratégias para gerenciar e regular as emoções intensas na sua vida. Então eu passo pelo autoconhecimento emocional, eu identifico as minhas emoções, quais são as emoções mais fortes, tá? Se você é emotivo, você já vai saber
quais são, né? Que são a emoção de tristeza, é a mais forte. Se você perde o controle muito rápido, parte para cima, você já vai saber que a emoção de raiva ela está sobressaindo. E aí eu preciso começar a ter o autocontrole emocional. Eu preciso começar a criar estratégias para poder gerenciar isso. De como eu vou agir diante da situação. De como eu vou evitar aquilo. Talvez uma técnica de respiração, de relaxamento, isso pode te ajudar a lidar com esse estresse, porque quando você externa essa emoção, o que acontece? Não é uma coisa que acontece agora, é uma coisa que já vem acumulando. Então são várias coisas que aconteceram no seu dia para você perder o controle, para você externar isso. São várias coisas que vêm acontecendo ao longo do tempo. Não é uma coisa que vai acontecer agora e vai sair. Mas quando você tem esse autocontrole emocional, você usa algumas técnicas para que você não se importe com aquilo, ou que você fuja daquela reação. E a gente vê nos desenhos animados, e talvez a sua mãe, seu pai, alguém falou para você, né, quando você estava com raiva, né, respira, conta até 10. E é exatamente o que a gente precisa fazer. Antes de tomar qualquer atitude baseado nas emoções, nós precisamos criar algumas técnicas de relaxamento, de autocontrole emocional, onde vai ajudar você a não ter uma reação diante de uma emoção. Esse é o ponto importante. Você não ter uma reação diante da emoção. Então, desenvolva técnicas. Talvez a própria técnica de respiração ou a própria técnica lá de contar de 1 até 10 ou de 10 até 1 antes de fazer aquilo. Antes de tomar aquela atitude. E ter esse autocontrole, ter essa autoconsciência sobre essa emoção é muito importante. Então, se você está vendo que você vai ter um surto de raiva, que você vai estourar naquele momento, começa a respirar. Começa a contar até 10 e você vai ver que daqui a pouco você volta para você retoma aquele estágio de consciência, você evita muitas coisas, muitos desgastes, muitos acidentes, você evita perder o controle e perder de repente a sua própria vida. Então é importante você ter pausas antes de reações impulsivas. Se você sabe que você é impulsivo, para, reflita, medite, respire, conte até 10, conte até 100, se for preciso. Mas saiba ter esse autocontrole emocional. Isso vai levar você a um outro nível, isso vai levar você a um outro patamar, isso vai fazer com que você tome decisões mais assertivas na sua vida, faz com que você reaja a situações, com que você passe, depois você vai olhar e falar assim, caramba, era só permanecer dessa forma, porque depois as coisas aconteceriam conforme elas tinham que acontecer. Então quando você desenvolve essas técnicas, quando você tem esse controle emocional, você começa a avançar, você começa a crescer, não é qualquer coisa que te abala, não é qualquer coisa que tira você do controle. Trabalhar as emoções é algo incrível, é algo importante, porque faz com que você seja resiliente diante de muitas situações na sua vida. Ok? É isso. Autocontrole emocional é um passo importante para a inteligência emocional. O autocontrole não significa suprimir emoções, mas sim gerenciá-las de maneira saudável. É gerenciar tudo isso. É saber como lidar com tudo isso. É não deixar com que isso venha te prejudicar pelas suas reações, pelo seu comportamento. Esse é o ponto mais importante. É fácil? Não. É simples? Também não. Mas também posso dizer para você que não é complexo, é treinável. Você precisa passar por esse processo, por essas dicas que eu estou te dando. E isso vai fazer com que você consiga ter resultados expressivos na sua vida. Esse é o ponto importante. É conseguir adquirir os resultados que você está buscando. Os resultados que você está procurando. Então busque isso. Busque ter esse controle emocional. Busque ter esse... Busque gerenciar as suas emoções.
Busque gerenciar as suas emoções. Busque trabalhar esse processo na sua vida. Eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar os resultados que você está buscando. Eu tenho certeza que você vai conseguir avançar no processo que você está buscando. Isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Bora lá, bora para o próximo passo. Falei que eu vou falar 7 para vocês, já estamos no terceiro. O quarto passo é a empatia e a compreensão dos outros. Quando você começa a desenvolver a sua inteligência emocional, você também desenvolve uma capacidade de se colocar no lugar dos outros. O porquê muitas vezes que aquelas... Oi Vera, bom dia. Que aquelas pessoas estão fazendo aquilo porque talvez elas também não estão gerindo as suas emoções. Talvez elas também não têm... Aliás, com certeza ela não tem o conhecimento que você tem em relação a essa questão da inteligência emocional. Muitas vezes você tem que praticar uma escutativa, você tem que observar. Eu sei que uma vez ou outra vai acontecer de a gente perder o controle, de você perder o controle, né? Mas é importante você trabalhar esse processo. É importante você desenvolver essa capacidade de se colocar no lugar do outro e de repente por que ele está tendo aquele comportamento, ou por que ele está falando aquilo para você, ou ela está falando aquilo para você, ou por que está agindo daquela forma, porque muitas vezes não tem o conhecimento que você tem. Então, se você tem o conhecimento, você tem que tomar as atitudes corretas diante daquela situação. E é importante dominar isso. Letícia, bom dia. É importante dominar e desenvolver isso. É importante você ter essa consciência, é importante você trabalhar esse processo na sua vida, porque isso vai fazer com que você evolua, isso vai fazer com que você cresça, isso vai fazer com que você desenvolva nas coisas que você está buscando e não vai atrapalhar, não vai fazer com que você venha regredir. Então é importante trabalhar essas questões. A empatia fortalece relacionamentos e também a comunicação. A empatia é uma habilidade fundamental para construir conexões significativas e cultivar relacionamentos saudáveis, tá? A empatia traz isso. Cultiva relacionamentos saudáveis, tá? E traz conexões significativas para a tua vida, ok? Porque você se torna uma pessoa confiável. Se você não perde, né, o controle das suas emoções, as pessoas confiam mais em você, elas conseguem ver em você essa pessoa realmente de confiança. O quinto passo, habilidade de comunicação emocional, tá? Você precisa expressar as suas emoções de maneira clara e de maneira assertiva. Não é simples, como eu estou falando aqui para vocês. Fala, Daniel, bom dia. Não é fácil, não é simples. Se fosse fácil, se fosse simples, a gente não estaria falando desse tema aqui, a gente não estaria trabalhando sobre isso, né? As pessoas conseguiriam agir como deveriam. E como eu estou falando aqui, nós precisamos conseguir administrar isso, nós precisamos conseguir gerir essas emoções, e essas emoções que vão determinar como vai ser o nosso resultado. Se eu consigo gerir as minhas emoções, se eu consigo trabalhar esse processo, eu consigo atingir os resultados desejados. E aí a gente traz para a parte do desenvolvimento pessoal, porque com certeza você está aqui nessa live porque você está buscando o seu crescimento, porque você está buscando um desenvolvimento na sua vida. E para ter esse desenvolvimento, para ter esse crescimento, para chegar e alcançar os níveis, a fase que você está buscando chegar, você precisa passar pelo processo de gerenciamento das suas emoções, porque senão as suas emoções podem acabar prejudicando você. O não ter o controle, não ter o gerenciamento das suas emoções podem prejudicar você nas coisas que você está buscando. Camila, bom dia. Seja bem-vinda. Essa é a grande questão. Então, por isso é importante eu trabalhar a inteligência emocional. Por isso é importante eu entender como funcionam as minhas emoções e como eu posso agir diante de algumas situações que eu possa enfrentar. E você vai enfrentar situações difíceis.
Você vai enfrentar problemas, você vai ser desafiado. As pessoas vão falar as coisas para você muitas vezes e você não vai poder perder o controle. Essa é a grande questão. Ter inteligência emocional não significa que as emoções não vão vir, tá? As emoções vão vir, mas ter inteligência emocional é administrar essas emoções. É como você vai agir quando essas emoções aflorarem. Quando você sentir a tristeza, quando você sentir o medo, quando você sentir a raiva, quando você sentir o medo, quando você sentir a felicidade e tantas outras emoções que possam ser expressadas. Como você vai agir quando essas emoções aflorarem? E elas podem aflorarem várias vezes no dia ou várias emoções no dia. E aí, como você vai lidar com essas emoções? Isso é inteligência emocional. E aí você precisa passar pelos passos que a gente falou aqui, né, do autoconhecimento emocional, de desenvolver essa habilidade de comunicação emocional, né, de expressar as suas emoções de maneira clara, de maneira assertiva, evitar ser agressivo na sua comunicação, muitas vezes, ou ser passivo, porque senão as pessoas vão montar em cima de você. E como que você vai lidar com os conflitos? E de forma construtiva, de forma olhando lá para frente, de como você vai se beneficiar com isso, como você vai crescer com isso, como você vai desenvolver com isso. Como eu disse para vocês aqui agora há pouco, inteligência emocional, nós estamos ouvindo falar agora há pouco tempo, aí, 20, 30, talvez 30 anos no máximo. Mas lá atrás, há mais de 2.000 anos, talvez 3.000 anos na verdade, lá Salomão já falava sobre isso. Os filósofos já falavam sobre isso, Sócrates, Platão já falavam sobre isso. Paulo já falava sobre isso nas suas cartas. Então, é um assunto que nós precisamos carregar. Entender as emoções vai fazer você evoluir. Entender as suas emoções vai fazer você crescer. Entender as emoções vai fazer com que você avance, vai fazer com que você consiga os resultados que você está buscando. Então, a comunicação emocional e a comunicação emocional eficaz permite que as pessoas compreendam as suas necessidades e sentimentos, porque não adianta você trabalhar tudo isso sendo que você não se comunica com as pessoas, que as pessoas não entendem qual vai ser a sua reação. Né? E promove também um entendimento mútuo, as pessoas conseguem respeitar você naquele momento. Se elas entenderem que você está triste e você não tem aquele comportamento de tristeza, elas vão conseguir respeitar você e elas vão fazer de tudo para poder te ajudar naquele momento. Se elas entenderam que você está com raiva, elas vão te respeitar naquele momento e vão fazer de tudo para poder te ajudar naquele momento. Se elas entenderam que você está com medo, elas vão compreender aquele momento e elas vão te ajudar naquele momento. Então, às vezes, é preciso ter essa habilidade de comunicação, de expressar, de trazer isso à tona e fazer com que as pessoas compreendam que, às vezes, aquela emoção é muito mais forte, mas eu estou lidando, eu estou trabalhando com isso. E a ajuda de outras pessoas é muito importante nesse processo. Então, a comunicação emocional eficaz permite com que as pessoas compreendam as suas necessidades e os seus sentimentos naquele momento. Ok? O sexto passo, gerenciamento de relacionamentos. Então construa e tenha uma manutenção em relação aos relacionamentos saudáveis. Estabeleça limites emocionais e pessoais. Nenhum relacionamento, seja de amizade, seja amoroso, ele tem ou ele pode ser abusivo. Precisa ter um limite. Precisa ter um limite para tudo. Tá? Não pode ser abusivo, não pode prejudicar nem você nem a outra pessoa. O relacionamento não pode prejudicar as pessoas que estão envolvidas naquele relacionamento. Então, relacionamentos fortes são essenciais para o nosso bem-estar emocional e também para a nossa realização pessoal. São pontos importantíssimos para quem está buscando um crescimento, para quem está buscando um desenvolvimento. E o sétimo e último passo para a gente fechar essa jornada aqui é a prática do desenvolvimento contínuo da inteligência emocional. Eu preciso incorporar a inteligência emocional no meu dia a dia. Eu preciso trabalhar esse processo de gerenciamento das minhas emoções.
É o que nós precisamos, trabalhar isso. Por que eu estou fazendo essa live aqui? Para trazer essa consciência para você. Para trazer essa informação para você sobre a inteligência emocional, e você precisa entender como é o seu funcionamento. Como que você age diante das emoções que afloram a você. Como que você gere isso? Não adianta você ter um surto de raiva, de repente, você partir para cima, sair quebrando tudo e depois querer se arrepender, querer pedir desculpa para as pessoas. Isso vai remediar a situação? Vai remediar. Isso vai mostrar que você se arrependeu, que você é uma pessoa que teve consciência depois? Vai. Só que as consequências disso não são reversíveis. Quando você agride de repente uma pessoa, você não vai desagredir ela, se é que existe essa palavra, desagredir ela porque você se arrependeu. Não, você já fez. Você agrediu, você machucou de repente a pessoa. Não tem como você retirar isso. Mesmo que você se arrependa, mesmo que você peça perdão para essa pessoa, não vai desfazer o que você já fez. Então é importante eu ter a prática contínua disso. Eu levar isso para o dia a dia, porque isso vai fazer com que eu avance. Eu preciso encontrar recursos para aprimorar essas habilidades emocionais. Eu preciso investir nisso, eu preciso entender mais sobre isso. Se eu perco o controle fácil, se eu tenho medo fácil, se eu fico triste fácil, ou seja qual for a emoção, claro que você vai ter que passar pelo entendimento disso, mas você vai ter que seguir esses passos que a gente falou aqui para poder ter esse entendimento, e aí você começa a trabalhar nisso. O autocuidado é importante para você sustentar o bem-estar emocional, tá? Você está bem com você mesmo, você está bem com as coisas que estão acontecendo. Você está trabalhando isso, é um processo contínuo, todos os dias você tem que trabalhar esse processo de gerenciamento das suas emoções. Entender que a inteligência emocional é uma habilidade que pode ser continuamente desenvolvida e vai ser continuamente desenvolvida. E ela traz benefícios duradouros para a sua vida, tá? Quando você consegue trabalhar, quando você consegue se desenvolver na inteligência emocional, os resultados começam a aparecer. Quando você trabalha os seus medos, quando você trabalha a sua raiva, quando você trabalha o seu nojo, quando você trabalha a sua tristeza, quando você trabalha muitas vezes a sua felicidade, você começa a alcançar resultados plausíveis na sua vida. Gerenciamento das emoções vai fazer você crescer. Desenvolver ou dominar a inteligência emocional vai fazer com que você cresça. Vai fazer com que você cresça. Então, você que está buscando crescimento, você que está buscando desenvolvimento, você precisa trabalhar a sua inteligência emocional. Nil, eu não consigo, eu preciso de ajuda. Então, você vai chamar aqui e você vai escrever na mensagem assim: eu preciso ser mentorado. De repente, a gente vai desenvolver isso com você, tá? Mas faça isso, trabalhe a sua inteligência emocional. Estude mais sobre isso, leia mais sobre isso, entenda mais sobre isso, entenda mais sobre você, sobre o seu funcionamento, por que você está com esses sentimentos, o porquê que você está com essas emoções e quais são as emoções que estão falando mais alto na sua vida. E é assim que você vai crescer, é assim que você vai desenvolver. Beleza? Bora pra cima então? Bora assumir o controle da nossa vida? Vai lá cuidar da sua vida, que eu vou cuidar da minha vida, das coisas que eu tenho para fazer, mas que hoje você faça um dia incrível, que muitas coisas boas aconteçam para você, que realmente Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Vai lá. Fica na paz. Até amanhã.